MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa, o assunto é o combate às drogas, mas o combate de verdade, sistêmico, levado a sério com relação a esse problema que já bate na nossa porta e que tem influenciado nas escolas crianças de 9 a 13 anos, tanto quanto ao uso dentro e fora dessas instituições, capaz de destruir comunidades, destruir famílias. Eu falo com Cabo Góes, ele que é pré-candidato a vereador em Campo Grande e também tem atuado diretamente nesse sentido, principalmente também no discurso em igrejas e trabalhos sociais. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Vamos falar contigo e da gente também tratar desse assunto que você tem como bandeira, não só para uma pré-candidatura a vereador, mas para a vida e como cidadão e no seu trabalho, inclusive, Sim. né? Lutando aí pela segurança pública na nossa capital. Esse ano de 2024 vai aparecer possivelmente 700 pessoas, pelo menos foi isso que aconteceu em 2020, cada um com uma ideia, com uma bandeira, um vai querer ajudar as capivaras a atravessarem na faixa, o outro vai lutar para que o céu de Campo Grande fique mais azul, seja o céu mais bonito do Brasil. É legítimo, é democrático, cada um tem o seu propósito, a sua ideia. Só que o que tem acontecido muito é uma abstração da realidade. E a realidade muitas vezes é dura, ainda mais policial, que está acompanhando o dia a dia das comunidades, ainda mais das comunidades mais periféricas, onde a droga está tomando conta. Sim. Né? E você ter esse discurso claro, objetivo, de destacar esse problema e convidar as pessoas para entender e enfrentar esse problema, eu acho muito corajoso. Principalmente por sair dessa zona de conforto muito fácil, que é a abstração, que é a alienação, né? De transformar tudo numa festa. Seja bem-vindo. Né? Queria que primeiro que você falasse do que te leva a pensar já nessa disputa para ano que vem. Né? A gente sabe que é uma disputa sempre do Davi contra o Golias. Sim. Né? Mas é preciso coragem e muitas vezes o Davi vence. Né? Sim. Na Bíblia, pelo menos, ele vence. É verdade. Eu agradeço, Danilo, o espaço aqui no MS em Dia. Para mim é uma rica oportunidade estar aqui, né, falando com todos vocês. E você fez uma abertura bastante cirúrgica a respeito do que me motiva, né, a trabalhar já desde agora. Né? Quero dizer que há mais de 10 anos, né, eu ingressei na Polícia Militar com um propósito bastante claro. Né? O meu irmão é a razão, né, de eu ter trancado a minha faculdade de Direito na época e ter me enveredado para a Polícia Militar, na qual eu fui trabalhar na fronteira no começo da minha carreira. Né? Já tenho 10 anos de corporação, me sinto bastante feliz, né, realizado na Polícia Militar. E o que me levou, né, a começar nesse trabalho foi ter esse primeiro contato, né, dentro da minha casa, uma pessoa quase 10 anos mais nova do que eu, o meu irmão, Samuel. Ele, aos 12 anos, começou a usar maconha dentro da escola, aqui em Campo Grande, no Colégio Arlene Marques de Almeida. E a família, assim, não percebia isso? A família não percebia, Danilo. Isso é uma coisa legal da gente falar. Sim. Do quanto que essa é uma tragédia silenciosa, né? Sim. É bonito nas campanhas, falam, citam a questão do recreativo, de que a coisa acontece só numa festa ou só com gente adulta, e que um ou outro que se desvia, que cai nessa situação errada. E pelo que você falou, assim, quer dizer, o compromisso de um jovem, de uma criança, é estar na escola. Sim. É como se fosse o trabalho dele. Sim. Se lá na escola tem droga, aí complica, né? Porque aí Exato. o acesso é fácil. E aí a família, quando ela entrega para a escola, ela imagina que vai estar sendo protegida. Exatamente. Aquela vida. E aí não estava nesse caso. Né? Exatamente. O meu pai ingressou na Polícia Militar, também é policial, em 1988, é cristão, nunca deu um mau exemplo para nós, né? A minha mãe também cristã, somos de uma família ortodoxa, então não teve exemplo. Né? E existe uma mentira que é contada na sociedade de que a pessoa que ela inicia na maconha, ela não vai evoluir, que ela não vai viciar, ela para quando ela pode. Isso é uma grande mentira. Que cada droga é uma droga, né? É verdade. Exatamente, isso precisa ser desconstruído. O que nós devemos criar nos nossos jovens, nas nossas crianças, é uma cultura de resistência às drogas, seja elas quais forem.
do álcool, a maconha, a cocaína, o crack, aos demais que estão surgindo. Falou em psicotrópico, vai alterar minha capacidade de julgamento, eu devo correr disso. Góes, né? Mas aí, esse relato que você fala é muito forte, com 12 anos. 12 anos é pré-adolescente. Na minha época, classificava 12 anos como pré-adolescente. Ele já começa a usar maconha. Quer dizer, naturalmente afetou nos estudos e afetou na conduta dele. Ele mudou muito naquele período? Sim, ele passou a ficar mais relaxado. A gente observou, né, minha família, meus pais dizem, que observou que ele foi perdendo o interesse pelos estudos, né? Porque a maconha ela traz isso, um relaxamento, um desinteresse. Se a pessoa trabalha, começa a gerar ali uma falta de compromisso, né? Então, aí observou-se que ali próximo dos 13 para 14 anos, ele passou a ficar agressivo. Então, observou que ele já tinha migrado, né? Hoje nós observamos, mas na época a família não fazia ideia que ele estava usando droga. Começou a observar, quando ele migrou para o químico, aos 13 para 14, que ele ficou agressivo. Então, ele começou também a furtar dentro de casa, começou a assumir as coisas, né? E nós começamos a procurar saber o que estava acontecendo, né? Mas voltando um pouco, Danilo, o que às vezes as pessoas falam, Marcelo, você se sente culpado porque você é quase 10 anos mais velho do que ele, porque você vive para combater as drogas, né? Muitas pessoas sabem, eu ministro a palavra de Deus em 2 clínicas aqui em Campo Grande, dou palestra nas escolas, vou às comunidades, converso. Sou desesperado com esse assunto, Danilo, porque eu sei dentro da minha casa o tamanho da dor e o tamanho da destruição que gera dentro de uma família que se ama, né? Então, assim... E a família fica, de certa forma, impotente. Impotente. Porque eu penso da seguinte forma, é algo novo sempre assusta e ninguém sabe como lidar com aquilo, e embora também na mídia tenha certos tabus, o usuário de drogas, ele passa a ser um doente. Exatamente. Né? Dependente da droga que ele está usando, da escala. Se ele passa a ser um doente, em outro tipo de doença, a mãe corre na farmácia, compra um remédio, entrega, trata, cuida, leva no médico. Sim. Nesse caso não é tão simples. Exato. E aí a cura, ela depende até de questões espirituais, uma mudança radical de comportamento, Exato. Coisa que muitas vezes a pessoa não quer fazer. Exato. Então aí dá aquele conflito interno e acaba com a família, né? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde, ela colocou, né, na classificação internacional das doenças, o vício em drogas como sendo um problema de saúde pública, né? É catalogado como doença, como enfermidade. Não é como as pessoas às vezes olham, né, e diz, é um drogado, aquele jargão bandido bom é bandido morto, porque o que acontece, Danilo, quando a pessoa ela passa a usar droga, ela começa a ser uma bala, eu vejo o dependente químico hoje como uma bala perdida na sociedade, porque ele é refém do vício. Então, para satisfazer o vício, ele é capaz de matar, ele vai roubar, ele vai furtar, tudo para satisfazer algo que já domina ele. Ele abre mão da vida dele normal, da família, dos amigos e tudo mais, para viver em função daquilo, né? Exatamente. Essa é a grande transformação negativa no caso. Né? Exatamente. E a minha preocupação, Danilo, enquanto policial e irmão de um adicto, né, vale dizer que esse assunto de adicção também está enraizado em problemas familiares, porque a Constituição Federal diz assim, a família é a base da sociedade e terá especial proteção do Estado, o artigo 226 da Constituição. Então, se a família, né, no nosso caso, ela não tiver uma base, né, não conseguir atender ali o ser humano nas suas mais profundas, né, necessidades, enquanto um filho que está tendo a formação do caráter, então o que pode acontecer? Pode ser que tenha uma deficiência, né, que vai gerar lá na frente uma criança que não saiba ouvir não, né, e gera N fatores. Só que assim, Danilo, o que eu quero te dizer referente a esse assunto é que o usuário de droga ele passa a ser uma bala perdida e quando ele oferece risco para a sociedade, então você tem que colocar em primeiro lugar o quê?
você tem que investigar o quê? A origem, né? Da onde que está acontecendo esse problema, né? E o problema das drogas hoje é a desestrutura familiar, né? Por exemplo, assim, isso que você está comentando, muitas vezes é ignorado pela política pública, né? E é até interessante você ser um contraponto a isso e também hoje um pré-candidato. Onde que eu falo que a política pública ignora? Todo mundo tem uma origem, tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, veio de algum lugar, um dia já foi criança, um dia não foi usuário de droga e num determinado momento cruzou a ponte, vamos dizer assim, né? E nessa cruzada de ponte muitas vezes se perdeu lá dentro e aí, estando perdido, não se reconhecendo mais, perdendo laços e tudo mais, realmente apresenta-se como uma ameaça para a sociedade, porque cada dia vai ser um dia e um dia mais aleatório que o outro, e a criminalidade a gente sabe que ela recruta, né? E aí a gente está tendo aí, vamos dizer assim, dentro de Campo Grande, uma cidade ambulante, né? De usuários, não são só mendigos ou mendigas, moradores de rua, moradores em situação de rua, como muita gente fala, mas você tem aí muita gente preso no mundo das drogas e andando pela cidade, e aí tem esses roubos de fios, você tem essa situação de pequenos furtos, você tem a situação de atos de violência em determinadas regiões, e a gente sabe que onde tem a pessoa na rua, você tem uma família que ficou desestruturada em algum lugar por conta disso. Sim, né? Exatamente. Às vezes até a família, a gente não é só também do jovenzinho ou da jovenzinha que foi embora, você tem a família de adultos, que muitas vezes o marido ou a mulher escolhe essa vida e a coisa fica no abandono. Sim. Onde que eu quero chegar? A internação compulsória ela não é autorizada, depende muito da vontade da pessoa mudar, né? E essa pessoa está desesperançosa, cada dia que ela fica na droga, mais longe de uma redenção ela fica. E o único milagre para inverter tudo isso é a religião. É o que tem se provado, pelo menos. E as igrejas fazem um trabalho, muitas vezes solitárias, um trabalho heróico, de reformar tudo isso, de organizar, de onde ninguém acreditava, de onde era impossível trazer de volta esse ser humano para a sociedade, fazer ele apostar numa família, fazer ele trabalhar de verdade e honrar a própria existência. Você também tem essa ligação muito forte com a igreja, Sim. com a religião. Sim. Por que o Estado, que falha enormemente nessa questão da política contra as drogas, não apoia melhor a questão das famílias, principalmente das famílias das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas nesse sentido? Olha, eu estive conversando com alguns políticos, Danilo, já bati em diversas portas e essa é uma das razões para que eu venha colocar o meu nome à disposição de Campo Grande, já como um pré-candidato a vereador, né? Porque eu já bati em tantas portas de políticos e eles falam, olha, honestamente, Marcelo, alguns que são próximos a mim, olha, Marcelo, isso daí é um problema que não tem, de colocar dinheiro no ralo. Isso daí não traz visibilidade. O político ele quer que tenha glamour, né? Tenha glamour, dele. Exatamente. Ele quer algo que vá gerar para ele votos. Ele fala isso daí gasta muita energia, tem pouco retorno. Só que ele esquece que se você quer uma sociedade melhor para vivermos, nós temos que olhar a causa do problema, né? Hoje, você observa, Danilo, se gasta muito dinheiro no efeito e não na causa. O que eu estou querendo dizer? Hoje você vê o tamanho da campanha contra a violência doméstica. É válido, é ótimo, é excelente, só que o que gera a violência doméstica? Você pode fazer uma pesquisa, você vai ver que mais de 90%... O policial, o PM, que está na rua, que toma sol, que fica ali de madrugada... Que atende as ocorrências. Ele é a grande pesquisa. Eu acho que a gente está com essa mania no país, e você vai ver muito isso, principalmente se estiver um dia na Câmara Municipal, ou no Executivo, dependendo da pasta e tudo mais. A gente tem essa mania de descobrir os problemas. A gente olha um problema, fala, olha que problema complicado, isso tem que ser levado para a mídia, tem que ser feita uma campanha disso. E a gente tem que agir. A política ela não pode ficar inerte das coisas. E aí ela descobre o problema e começa a fazer pesquisa.
em cima de algo que já nem precisa pesquisa, precisa de atitude. Exatamente. Porque ali já tá muito traduzido o que é o problema, né? Sim. É a mesma coisa assim, vamos fazer uma pesquisa para ver quantos moradores de rua, usuários de droga tem em Campo Grande? Olha, tem muitos, nem precisa de pesquisa, só começar a trabalhar e ir atrás que a coisa vai dar certo. Sim. E assim é também na política da família. Sim. Tem igreja pra caramba fazendo muita coisa bonita, muita coisa impossível para essas pessoas, só que falta gente como você. Exatamente. O artigo 144 da Constituição Federal, eu gosto desses dois artigos que eu já mencionei, o 226 da Constituição, que diz que a família é base da sociedade e terá especial proteção do Estado, somado ao artigo 144 da nossa Constituição Cidadã Federal, que diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós. Então, quando você quer fazer segurança pública, você tem que tratar a causa do problema. Então, quando você vai tratar a causa, você vai olhar, por exemplo, para um furto, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para um roubo, eu vou olhar para um homicídio, eu vou olhar para a violência doméstica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um encrudecimento da legislação. Você pode observar, eu vou dobrar a pena, eu vou prender, eu vou investir, sempre enxugando gelo. Né? Por quê? Você vai olhar lá, igual você falou, nós policiais militares temos a pesquisa na nossa mão. Né? Nós somos policiais. Vivem a pesquisa. Né? Vivemos a pesquisa. Então, quando nós pegamos uma pessoa que está furtando, você pode ter certeza que 95% dos casos é um dependente químico que está furtando, certo? Você pega uma pessoa que está cometendo um roubo, você pode ter certeza, em 80% dos casos é um dependente químico que está roubando, ou tem alguma relação com as drogas. Então, você chega numa casa onde o marido acabou de bater na esposa, você vai fazer uma pesquisa, você vai olhar o caso, ele é algum dependente de álcool, é dependente de droga. Então os males sociais, eles não estão prontos, eles são fabricados a partir do envolvimento com as drogas, né? Então eu quero melhorar a segurança. Nesse caso prender não adianta nada, né? Não adianta. Prende, vão soltar. Ele vai continuar com o sangue dele contaminado com a droga. O vício ainda está na mente dele, o vício já incorporou nele, então vai sair, vai ficar 5, 10, 15 anos preso e vai sair de lá dependente químico. Por quê? Não foi feito nele um trabalho de desintoxicação. Então continua sendo uma bala perdida que volta para a sociedade, que vai voltar a agredir a sociedade, os seus familiares, vai continuar sendo um gerador de dor. Então, o que é o caso, Danilo? Você pode observar, a campanha contra a violência doméstica, ela é massiva. Agora você vai nas escolas, você não vê um cartaz de resistência às drogas. Você não vê uma iniciativa do poder público, do parlamento, do executivo, você não vê dos ministérios, das secretarias, uma iniciativa inteligente no sentido de dizer, olha, nós vamos, por exemplo, pegar os professores, vamos fazer, igual eu conversei ontem na Assembleia Legislativa com o deputado Pedro Cian Neto, e pedi para ele, implorei para ele fazer um estudo para se ofertar ali na escola de governo uma matéria de resistência às drogas, onde vai capacitar os professores para que os professores possam ser multiplicador dessa matéria na rede estadual de ensino, né? E o que acontece? Porque hoje falar de droga, falar de prevenção, falar de resistência, criar essa cultura no aluno, na criança e no jovem, ficou na mão do Proerd. Só o Proerd faz isso. E aí é sempre numa hora muito sazonal, é num momento muito específico. Exato. Sendo que aquilo que você fala pode ser no dia a dia da criança e do jovem. Exatamente. Tem que ser, né? Dentro da sala de aula. Todos os professores necessitam ter capacitação e o domínio dessa matéria para entregar para o aluno que, se ele evitar o primeiro uso com as drogas, se ele evitar o primeiro contato, ele já tem ali a proteção, né, e a possibilidade de alcançar os seus objetivos. Porque se ele tiver o primeiro contato com a droga, ele vai estar desgraçando a vida dele. Ele vai estar colocando em xeque todo o futuro dele, vai estar se complicando, porque ele vai entrando em emaranhado de desgraças, essa que é a verdade, de problemas dos quais ele não vai conseguir sair. Ele não consegue sair
Porque você pode observar, o tanto de pessoas que conseguem sair das drogas, eu acredito que por falta de apoio, né, hoje, do poder público, é um número muito pequeno, Danilo. Então, se ele entrar nisso daí, ele vai ter que remediar depois. Entende? Então é muito melhor a prevenção, né, prevenir do que remediar. Ó, nesse sentido, bom, você citou o nome de um deputado economista. Ele trabalha muito em cima de dados, né, de números, ele não faz nenhuma movimentação aleatória. Sim. É um cara que estuda para poder enfrentar os problemas. Foi assim, recentemente, quando esteve aí à frente da Secretaria de Finanças de Campo Grande, reverteu problemas complicados aí de buraco financeiro que recebeu de gestão anterior, coisa de ordem de mais de 150 milhões, deu conta, enfrentou o problema, não era o prefeito, né? Então, na parte dele, ele fez a parte dele, em outras partes avançaram, depois o dinheiro, a gente sabe como que o dinheiro é, né? Não adianta você equilibrar as contas ou até deixar um superávit, da noite para o dia aquilo também pode se esvair, a coisa pode arrebentar. Agora, o que me preocupa, que eu acho que te preocupa também, e há muitos outros colegas policiais que vão à frente da segurança pública no nosso estado, do seu lado, é o seguinte, eu vou falar de uma forma conjectural, né? Existe uma cidade grande, de quase 1 milhão de habitantes, que ela está num estado de fronteira, né? Que é um estado que faz fronteira com 2 países da América Latina que tem aí uma tradição de contrabando, contravenções, de tráfico de drogas e tudo mais. Países lindos, mas com esses problemas aí. E o fato daqui ter uma fronteira seca, aqui que eu falo é essa cidade, esse estado que eu estou citando, fictício, faz com que muita coisa passe por aqui. Né? E que, inclusive, grande parte dos presos sejam por conta do crime organizado e de outros estados. Né? É um local de passagem. Onde que eu quero chegar nisso? Essa população carcerária, ela faz com que também gere uma população indireta, de certa forma, não só próxima aos presídios, mas na cidade onde essa galera está detida. Né? E isso traz para cá questões e problemas de outras capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, porque hoje o crime é organizado mais do que já foi em toda a história. Né? Você tem grandes corporações do crime. E essas grandes corporações do crime, elas têm feito no Brasil cada vez mais recrutamento de jovens com menos de 12 anos, você citou a situação do Samuel, e viciando também pessoas muito antes dos 18. Né? Para quê? Porque é uma forma dela manter um exército de pessoas trabalhando para eles de uma forma barata, de uma forma fiel, né? Enquanto o Estado, para poder colocar um Marcelo Góes para estar ali dentro da PM, ele precisa fazer um concurso, ele precisa fazer com que o cara passe no concurso, ele precisa se virar para poder pagar o salário do Marcelo Góes, ele precisa se virar para ajeitar a aposentadoria do Marcelo Góes, vai ter que dar um jeito na CACEMES da tua família, vai ter que resolver um monte de problema e ele é todo burocrático nesse sentido. Enquanto isso, o crime vai lá, recruta, viciou a menina que tem ali 13 anos, ela já está dentro do esquema, então ela vai ser prostituta. Viciou outro menino, então ele está dentro do esquema, ele vai ser gerente de boca e tudo mais. Então parece que é uma guerra praticamente perdida para o Estado. O político ele não é bobo, ele acaba vendo isso, né? E ele ignora o problema. A questão é que, ao ignorar o problema, nascem as cracolândias. Né? Nada fica como está. Nada fica do jeito que está. Eu tinha te dito da questão de se investir mais nas igrejas. Campo Grande tem hoje, infelizmente, alguns territórios que eles são territórios paralelos, onde o Estado não tem nenhuma influência. Nhanhá, por exemplo. A Nhanhá, vamos botar algumas partes do Dom Antônio. Existe lá o Vale Renda, onde chega lá o dinheiro e tal, mas o Estado não tem poder nenhum. E até a polícia chega ali, ela fica de uma forma figurativa. Como lidar com isso? Esse é o grande perigo para os próximos anos em Campo Grande? Essas regiões, esses focos de ausência de autoridade que a gente tem por aqui, e ali tem gente, e ali tem jovem, e ali a droga está correndo solta? Exatamente, Danilo. Isso é um perigo, né? Você pergunta se
é um perigo para Campo Grande nos próximos anos. Que não vai dar conta, né? Exatamente. Se a coisa estourar, não vai dar conta. Eu digo que já está estourando. Já está estourando? Que já está saindo fora do controle do Estado. Porque a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, tá, foi divulgada agora pelo IBGE, publicada pelo MediaMax, Correio do Estado, está disponível para consulta, né? Apontou que os jovens de 9 a 13 anos que estão iniciando nas drogas, recrutados pelos crimes dentro das próprias escolas... 9 a 13 anos. 9 a 13 anos. Eu vou te contar um caso que eu atendi uma ocorrência no Itamaracá. Logo eu vou te contar. Dos 9 aos 13 anos, recrutados por alunos nessa faixa etária. Então o tráfico recruta um menino de 13 anos e fala, ó, vou te soltar dentro da escola, você vai recrutar e vai contagiar lá dentro o máximo possível de clientes. Chama de clientes. Esses novos viciados. Então, eles já entram com essa missão, né, de ir lá e recrutar. Então, o que acontece? Nós temos hoje, em Campo Grande, Campo Grande como a capital número 1 do Brasil, onde nós temos jovens iniciando nas drogas. Então, você pode olhar a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, né, que revelou isso. E o que foi feito a respeito disso? Desse dado, dessa estatística? Nada. O poder público silenciou, não fez nada a respeito disso, né? Então você tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se destacando negativamente no Brasil inteiro. O que é um paradoxo, né? Vamos falar a verdade, Cabo Góes, porque assim, vamos falar assim, combate às drogas, todo mundo é a favor. Tem alguém contra o combate às drogas? Acho que até o traficante é a favor. Não, é isso aí, tem que combater mesmo. Agora, botar a mão na massa e ter algo de contraponto ao crime organizado, se o próprio Estado ele fica de mãos atadas, ele segura essa resposta, vamos dizer, você dá um termo militar a isso, fica complicado, né? Porque aí fica as igrejas isoladas, né? Exato. Você tem aí na região do Romix, você tem algumas igrejas em volta lá, que até para entrar para fazer uma entrevista ou fazer uma ação social, você tem que pedir autorização do pastor, Exato, né, para o pastor te ajudar a entrar lá dentro lá e colocar, fazer um depósito de gente. Sim. Como lidar com isso? E aí é dentro de uma cidade. Exatamente. É como se fosse um território dentro do outro território, né? Mato Grosso do Sul, Danilo, está sitiado. É isso que eu gostaria que aqueles que estiverem assistindo, Danilo... E a polícia lida com isso. Lida. Visse que Mato Grosso do Sul está sitiado. Porque de um lado nós temos 1.500 quilômetros de fronteira, né? 1.100 quilômetros ali do Paraguai, aproximadamente 500 quilômetros de fronteira seca, né? E com o Paraguai, que é o segundo maior produtor de maconha do mundo, é o nosso vizinho Paraguai, segundo maior produtor de maconha do mundo. Que não tem litoral, não vai ter que passar por aqui. Exatamente. E ali nós temos 400 quilômetros de fronteira com a Bolívia, tá? E dessa, que é a terceira maior produtora de cocaína do mundo, tá? Então nossos vizinhos, infelizmente, eles são um dos maiores produtores de cocaína e de maconha do mundo. Aí você tem no meio Mato Grosso do Sul, que é o corredor por onde eles têm que escoar essa produção ilícita. Então aqui você tem do outro lado 5 estados consumidores da droga. Você vai ter São Paulo, Goiás... O maior PIB do Brasil, São Paulo. Exatamente. Você vai ter São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Esses 5 estados são consumidores da droga, de cocaína e de maconha. Então, a Bolívia e o Paraguai têm que passar por Mato Grosso do Sul. E quando eles passam por Mato Grosso do Sul, aqui eles instalam um depósito de droga, né? Já que é o tal do instalam... entreposto, né? Exatamente. Que a PM daqui vive dando um jeito de derrubar entreposto. Exatamente. E você falou do trabalho da PM. Só para você ter uma ideia, o DOF ele vai fazer 37 anos. Esse ano fez 36 anos. Nos últimos 3 anos, o DOF apreendeu 900 toneladas de droga. Você faz ideia o que são 900 toneladas de droga? É muita droga que passa por aqui, fora as que não conseguimos apreender. Isso até na pandemia, né? Exatamente. Que era recorde atrás de recorde, até na pandemia, quer dizer, todo mundo... tinha menos fluxo de veículo na estrada. Todo mundo no home office, segurando na jornada de trabalho, o crime não parou. O crime não parou pelas vias terrestres, vias fluviais e aéreas.
passando por Mato Grosso do Sul para os 5 destinos. Então, isso eu falo dos estados fronteiriços, fora o Rio de Janeiro, que também é um grande consumidor, né, de droga, e os acessórios, né, aqueles veículos que vêm roubados da região sudeste, por exemplo, e são usados para troca por droga, ou mesmo para transporte de drogas, o contrabando, o descaminho, a corrupção dos agentes públicos. Então, a droga, ela gera ali N fatores, né? É feito de uma bomba, né? É feito de uma bomba, sistêmico. É sistêmico. Então, é como grandes tentáculos em diversas áreas da sociedade, né? Então, por isso que nós estamos falando aqui, o tamanho, né? Por você ver, a apreensão de 900 toneladas é muita droga. Então, você vê que Mato Grosso do Sul está no meio, está no miolo, no olho do furacão. E o que nós vamos fazer, né? Para solucionar? Agora que vem talvez um dos pontos altos da nossa entrevista. Como que nós vamos solucionar o problema? Né? Você observa que aliado a toda a posição estratégica do Mato Grosso do Sul, que é favorável para o crime organizado, você vê uma baixa densidade demográfica nessas regiões. Mato Grosso do Sul tem 44 cidades que fazem fronteiras ali, né, com o Paraguai, inclusive cidades gêmeas, né? Você vê Carmelo Peralta ali com Porto Murtinho, né? Você vê quando você vai para Mundo Novo, né? Você atravessa para Mundo Novo, você tem Salto del Guairá, são cidades gêmeas, né? Então o Mato Grosso do Sul ele precisa minar, asfixiar o tráfico de drogas de uma maneira estratégica. Porque é complexo esse assunto. Não se resolve só com a ação de polícia, né? Por exemplo, você vê que a mão de obra, os braços e as pernas do crime organizado, dos traficantes, são crianças e jovens. Então o que nós vamos fazer? Vamos solucionar? Queremos resolver? Vamos resolver como? Tirando crianças e jovens do poder dos traficantes. Não, mas isso é fácil. Você tem uma escola boa, onde não entre droga, onde a coisa funcione bem, essa criança vai estar isolada desse tipo de assunto. E a escola tem que ser integral. E tem que ser técnica, Danilo. Por que tem que ser integral e técnica? Porque, como foi dito, que a Constituição disse, no artigo 226, que a família é base da sociedade. Temos família aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como que está a família em Campo Grande? Nós vimos que aumentou o número de divórcio. Nós vemos que a família no Brasil ela está desestabilizada, ela está fragilizada, ela está destruída por tantos incentivos outros de políticas e agendas outras que vêm combatendo a família. Por quê? Né? Para que a sociedade seja enfraquecida, porque a família é a base da sociedade. Então, você pode ver, diversas ocorrências que nós atendemos, nós chegamos na casa, cadê sua mãe? Cadê seu pai? O meu pai está preso. Cadê sua mãe? Está trabalhando. E você está com quem? Estou com meu irmão mais velho. Quantos anos tem seu irmão? 11 anos. Você tem quanto? Tem uns 7. E por que vocês estão na rua? Porque nós estamos brincando. E aí o traficante vê as crianças como presa fácil. E arregimentam, atraem elas. Né? São crianças normalmente com baixa autoestima. São crianças que muitas vezes não ouvem um eu te amo dos pais. São crianças desamparadas. E essas crianças, elas veem o traficante com os braços abertos, dizendo, você pode ter um bom tênis. E com autoridade, né? Exatamente. Se aquela região é do cara, né? Então ele tem autoridade. É vista essa autoridade dele. Algo que o Estado vai chegar ali, às vezes até com o projeto social, e não vai ter autoridade. Exatamente. Você pode ter uma boa roupa, um bom tênis, você não precisa ficar o patinho feio da escola. Eu passei por isso. Eu vim de uma família pobre, materialmente falando. Você não precisa ficar vestido assim, vamos se enturmar, vamos se agregar, junta com a gente, vamos andar com a gente. Né? Aquele espírito de rebanho, né? Onde já se oferta a droga, onde começa tudo aquilo. Né? As festas, né? As festas e tudo mais, as menininhas, aquilo tudo, e desvigiado dos pais. Então, Danilo, hoje, se nós quisermos resolver
tem que ter escola técnica de tempo integral, né? Eu estava conversando com um colega da FIEMES, né? Estava conversando com um colega do Sistema S, porque se nós fizermos, o nosso governador Eduardo Riedel, ele foi presidente, salvo erro, do SESI, do FamaSul, né? E ele entende de parceria. Ele entende de parceria público-privada. Ele poderia, né? E ele pode, inclusive, fazer uma parceria com o Sistema S, com a FIEMES, para quê? Para que os cursos sejam levados para dentro da escola. Então, na parte da manhã, o aluno estuda português, matemática, história, geografia, a grade do MEC, né? Aliado com a extracurricular de resistência às drogas, uma matéria, né, que precisa ser acrescentada. Na parte da tarde, após a refeição, os alunos vão para as oficinas, vão aprender sapataria, resgatar antigas profissões. Hoje, esse dia eu precisei de um sapateiro, eu não consegui achar na minha região. Sapataria. E os que tem são velhinhos, né? Exato, são velhinhos. Exatamente, Danilo. Então precisamos resgatar a profissão de sapateiro. Disponibiliza esse curso dentro das escolas, no período da tarde, eletricista, encanador, marceneiro, barbeiro, porque hoje tem uma cultura assim, terminou o ensino médio, tem que fazer o Enem para fazer faculdade, para ter uma profissão e se dar bem na vida. Algumas realidades não conseguem esperar todo esse período. Não, e sem contar que você tem no setor de serviços uma variedade enorme, né? Perfeito. Ainda mais com o empreendedorismo e ocupar a cabeça dessa criançada. Ocupar a cabeça. Eu acho que é o caminho, é o principal. Não é dinheiro, não é, vamos botar como custo, é investimento. Sim, investimento. Né? E de certa forma, é claro que o crime ele sempre vai se reinventar, né? Por enquanto está fácil. Ele está entrando dentro das escolas com uma facilidade terrível, né? E aí basta ter alguém da própria escola sendo um agente disso aí, pronto, o circo está pegando fogo. Ter uma estrutura mais sólida para bloquear isso vai ajudar muito e aí vai depender também do apoio das famílias, né? Exato. Mato Grosso do Sul é um dos estados, e o Riedel está mantendo isso, parece que vai aumentar, com mais influência desse benefício social, né? Que tem uma capilaridade grande desse benefício social, o cadastro é bom, então você tem as famílias aí que recebem, são as que merecem, tem muito lugar do Brasil que você tem gente que nem merecia e está ali cadastrada, recebendo. Aqui o filtro é decente, é correto, mas só o dinheiro chegar não basta. Exato. Né? A gente está falando aí, que você citou a questão das famílias estruturadas, você tem as mães solo, né? Você tem muitos casos aí de avós que estão criando crianças, né? Aquela criança que caiu agora, Pois é, que estava sendo cuidada por irmãos mais velhos, irmãos mais velhos. né? A gente vê aí um irmão modelo mais velho de 7 anos. de 7 anos. Então aqui nós temos uma amostra, né, de como está, né, aqui um raio-x de como está a família aqui em Campo Grande. Então o que a gente precisa? Tirar, né, a criança da rua. Precisamos andar pela rua e não ver criança, e não ver jovem pela rua ocioso, né, pelas esquinas, porque se estão pela esquina, pode ter certeza, Danilo, estão associados ao tráfico, ou estão vendendo droga. Aí a gente chega para a viatura assim, e aí vamos olhar, eles correm, e vamos olhar os buraquinhos do tijolo, cheio de cocaína, crack, maconha, tudo enfiado no buraquinho dos tijolos. Que é essa coisa que tem em Campo Grande toda, tênis amarrado em fio de alta tensão, da energia, né? Aquilo ali é ponto de droga. Né? Ponto de droga. Ponto de droga. E onde tem ponto de droga vai ter pichação. Onde tem pichação, ali perto vai ter prostíbulo. Onde tem isso, naturalmente também vai começar a ter assalto. Então, assim, fica um terror para a polícia. Homicídio, por exemplo, por guerra de território, né? A gente vê que Campo Grande passou, né, e está passando por uma onda de assassinatos. E quando você vai verificar qual é a relação desses homicídios, eles estão ligados ao tráfico de droga, muitas vezes brigas, né, por ponto de distribuição de entorpecentes, são as bocas de fumo, que nós chamamos na polícia de PDE, né? Então, Danilo, tem jeito para a sociedade. Como pré-candidato a vereador, uma das coisas que vão te perguntar, possivelmente, é se seria possível, viável, uma integração maior e melhor da Guarda Municipal ou das guardas municipais, onde tem no estado, com a Polícia Militar, para poder enfrentar a criminalidade. Na verdade, o propósito é o mesmo, é garantir a ordem e a organização de tudo. Muitas vezes cada um trabalha à sua maneira, com a sua rotina, e aí nesse vácuo de informação, de tempo,
o crime nada de braçada. Sim. Né? Isso é possível acontecer mediante Sim. um estreitamento político, mediante, de certa forma, até uma vontade política maior Sim. dos poderes? Olha, Danilo, isso daí eu já posso te dizer que já está acontecendo, né? Quero parabenizar, inclusive, o Coronel Renato, que é o comandante da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e a subcomandante-geral, Coronel Neide, né, a primeira mulher coronel Sim. da Polícia Militar aqui do Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo um trabalho brilhante à frente da nossa corporação, né? E eles já fizeram essa sinergia, essa integração com a Guarda Municipal agora para trabalhar no final de ano, né? Para proteger ali o consumidor, onde tem maior fluxo de dinheiro no mercado, né? Que é um laboratório já. Exatamente, já é um laboratório. Eu acredito que passando esses pontos, né? Esses pontos final de ano, Natal, Páscoa, onde tem acúmulo de dinheiro no comércio, eu acredito que dá para fazer isso de uma forma perene, uma forma estável, essa integração, porque já está dando muito certo. Né? A gente vê a Romo da GCM, né? Quero parabenizar os GCM, inclusive tenho muitos amigos da Guarda Civil Metropolitana, já operamos junto em ações inclusive contra o PCC, né? Ali no bairro Canguru, fomos homenageados inclusive na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Integração, eu, né, ali estava de folga numa ocasião e a Guarda Civil Metropolitana ia passando e me deu apoio e nós conseguimos prender uma quadrilha de bandidos, de traficantes, né? Então vemos assim que a GCM ela tem essa energia, né? Tanto quanto a Polícia Militar, de servir, de proteger, de entregar segurança, sensação de segurança para a sociedade. Mas assim, como a gente estava falando, tem que ser um trabalho estável, não assim de momentos, né? Porque a cidade é muito grande, né? Muito e as grande. demandas também, elas são rotativas, né? Você sabe disso porque muitas vezes até aquela região que está mais tranquila, você volta a visitar e aí aparece uma situação nova aí que tem que ser enfrentada, né? A vida do policial não é fácil, Não é fácil. numa capital, uma cidade que está crescendo a cada momento e ainda mais uma cidade que está crescendo com os seus problemas sociais sendo praticamente aí explodidos, né? Sim. Que é o que está muito claro. Exato. Você citou a situação do centro de Campo Grande, né? Que para cada loja aberta tem 2 fechadas, Exato. apesar do Reviva aí, né? Que é muito triste. Sim. Mas um pouco antes dessa presença mais ostensiva de GCMs e de policiais ali nessa área, estava complicado o negócio de pequenos furtos, né? Exatamente. Ainda mais nos sábados, né? A população vai ali e estava muito complicado. Exatamente. E deram uma certa limpa naquela rodoviária antiga, mas o problema é também que espalhou, né? Parece Exatamente. que de tempo em tempo aglutina num lugar, depois espalha, né? Então é uma questão social mesmo que acredito que vão ter que guardar algum investimento e alguma estratégia para lidar com isso. Sim. Dizem aí mais de 6 mil pessoas nessa situação toda, Sim. né? A gente vê, Danilo, que essa ação-presença da GCM com a Polícia Militar, ela faz a dissuasão. Ela vai dispersando, né, aqueles dependentes químicos, voltamos, né, dependente químico, sim. que estão furtando, né, para saciar o seu vício, né, eles estão ali naquela região. Mas, como você bem disse, eles saem de um ponto e já vão para outro. Então, o problema, na verdade, ele é estancado em um lugar, ele estoura em outro. Então, na verdade, você está enxugando gelo. Mas, por exemplo, tem cidades como Brasília, Washington, também nos Estados Unidos, onde você tem um pedacinho de chão ali que está meio ocioso. O que os caras fazem? Mete grama, e no caso do Washington, bota aquelas pilarzinho de ferro, fica a correntinha bonitinha ali, ninguém pisa na grama e fica aquele espaço ali. É uma grama, fica bonito ali. Se puder, bota uma árvore, se não puder, deixa só a grama aqui. Tem algumas áreas de Campo Grande que eu acho que seria mais produtivo se fosse uma rua ou um pedaço de grama do que uma construção abandonada. Por exemplo, aquele corredor que tentaram fazer gastronômico ali próximo ao camelódromo, Sim. ali perto da Morada Do dos trem, País, próximo do ali trem. que passa atrás ali da Energisa ali. Sim, tinha um trem. Aquilo ali, meu amigo, melhor, peço para ti, um dia você conseguindo a eleição aí para 2025, né, Sim. cumprindo todos os ritos, tá?
primeira indicação, eu vou encaminhar. Sim. Ó, pede para aquilo ali virar uma rua. Certo. Quebra tudo, bota uma avenida, pronto, vai ter carro passando, indo, voltando. É melhor do que tá do jeito que tá. Sim, Ou bota um pedaço de grama ali, exatamente. entendeu? Se quiser ter morador em situação de rua, vai deitar na grama, então. Sim. Agora, deixar daquele jeito ali, com aqueles trailers, com aquela coisa toda, puxa, dificulta muito a vida do GCM ou do policial militar, que vai ter que ficar indo toda hora ali e fica local para poder guardar, né? Guardar o que não deve, né? Eu tive numa situação que eu atendi uma ocorrência de um rapaz que ele ficava naquela região ali. Ele tem, pode inclusive pesquisar, tá no MediaMax, 298 furtos sequenciais. Bastante. A gente leva ele na delegacia, no flagrante, ele sai. Por Como? quê? Ele tem um bom advogado? Não, porque ele já é entendido que ele é doente. Ah, entendi. Aí Ele ele é doente. pode furtar. Porque ele tem um laudo de saúde mental de dependência química em crack. Então ele tem ali uma alforria, né? Para ele furtar à vontade, ele sabe que não vai dar nada para ele, né? Inclusive eu tentei pegar ele, Como se ele fosse inimputável. Exatamente. Como se fosse, não, ele é inimputável, entendeu? Pela justiça. Porque se você for levar a rigor, né? O nível 3, vamos dizer assim, de um dependente químico, onde ele já é crônico no crack, ele já se tornou inimputável pela legislação penal. Por quê? Quando ele age sob o efeito da droga, ou quando ele já não tem mais a capacidade de discernir o que ele está fazendo no momento da ação ou da omissão, ele já não responde por ele, já é um inimputável pela própria legislação penal atual. E talvez até um irrecuperável também, né? Porque você fala do crack, para o policial que vai lidar com alguém que é um dependente de crack agressivo, esse cara tem recuperação? Alguém consegue dar jeito nele, na igreja? Ou ele vai ser sempre alguém que vai ter que estar lutando consigo mesmo para poder superar isso? Porque o crack parece que a segunda vez já vicia, né? Isso. O vício em drogas, Danilo, ele precisa ficar claro que uma vez viciado em droga é uma doença incurável, né? A Organização Mundial de Saúde diz assim, né, na sua diretriz, é uma doença incurável, né, psicossomática, e ela precisa de eterna vigilância. E hoje, dos narcóticos anônimos, o que mais se usa são os 12 passos. Né? Os 12 passos são utilizados, inclusive, nas duas clínicas nas quais eu ministro a palavra de Deus. Né? E os 12 passos são tirados da própria Bíblia. Né? Os passos de perseverança, os passos de você desviar, não andar no caminho, não sentar na roda dos escarnecedores, de você estar tendo aquela eterna vigilância, uma vez que você teve o primeiro contato. Então a pessoa vai viver a sua vida inteira sempre naquela apreensão, né? Naquela vigilância dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Porque o vício, ele, como eu te disse do meu irmão, ele domina, né, no relato dele, domina a mente da pessoa de uma forma sorrateira. E quando a pessoa vê, ela já pensa diferente. É como se ela estivesse possuída pelo próprio demônio. Você citou a situação do Samuel logo no começo da entrevista, vocês perderam o Samuel, né? E aí é normal, eu acredito, que muitas famílias que passam pelo mesmo tipo de experiência também acabam te procurando e conversando também. Olha, meu filho morreu, minha filha morreu, meu marido foi embora por conta disso. Você também acaba sendo, de certa forma, um para-raio dessas situações. Como que é também a cada outras histórias, relembrar a história do Samuel, né? Que, de certa forma, vai continuar vivo no seu trabalho de combate às drogas, né? É a única forma dele continuar vivo hoje. Olha, Danilo, isso mexe muito comigo, sabe, Danilo? Porque eu me recordo a primeira vez que eu vi o meu irmão. Ele estava com um macacão azul, né? Deitado na cama e mamando, né? E eu cheguei, eu sou quase 10 anos mais velho que ele, cheguei e falei, mãe, Samuel, deixa eu ver ele. Aí fui lá, olhei, ele tava mamando, a boca dele tava sugando o seio da mãe, e mamando, a boca dele fazendo. E aí eu guardei aquela imagem dele, ajudei a dar banho nele, cuidei dele. Hoje eu tenho uma filha de 1 mês. E quando eu dou banho nela, eu converso com ela, sempre me vem na mente o Samuel, quando ele tinha ali os seus primeiros dias de vida. Eu dei banho nele, troquei ali o macacão dele. E isso me dói demais, porque para você dar atenção para a causa das drogas, é só você tendo na sua família
alguém que você ama muito e que você perdeu para as drogas, para você dar atenção para essas famílias que sofrem com isso. Para você querer mexer com isso, você vê que não tem nenhum deputado, não tem nenhum vereador que mexe com isso, que dá a cara a tapa, correndo o risco de ser retalhado por um traficante. Porque se der efeito, Danilo, os traficantes vêm atrás da gente, porque eles vão perder cliente, vão perder dinheiro. E eu sei do risco que eu corro, eu fui avisado esses dias na Câmara de Vereadores, conversei com um vereador, falei, por que você... Porque eu falei para ele assim, eu por mim mesmo não vou ser candidato a vereador, mas eu quero te ajudar a você se reeleger. Vamos fazer uma parceria, você compra essa ideia, eu entreguei para ele um documento que eu criei chamado Pacote Antidrogas. Ele pegou, leu e falou assim, olha, Góes, isso aqui vai dar certo, cara. Só que os caras vão te matar. Falei, eu não vou comprar essa briga. Eu falei, mas eu vou comprar então. E eu vou colocar o meu nome. Porque eu perdi o meu irmão nessa guerra. E eu sei a dor que a gente sente, que a família sente, o quanto a gente sofre quando a gente perde alguém que a gente ama para as drogas. E eu vou colocar, nem que aconteça o pior comigo, mas eu vou fazer algo pelas crianças e pelo jovem de Campo Grande. E saí, Danilo, da Câmara. Então, eu tenho sempre essa imagem do Samuel com esse macacão dele no primeiro dia de vida. E eu lembro que eu fui servir o exército e quando eu voltei, eu fiquei um ano, Danilo, eu fiquei morando no exército. E dentro desse período, eu não vim em casa. Se eu vim foi 1 ou 2 vezes, porque eu estava estudando para concurso no Geração 2001, do lado do Hospital Militar. Então foi um ano da minha vida que eu me dediquei muito a entrar na polícia. Então, eu não vim ver meu pai, não vim ver minha mãe, não vim ver meu irmão com frequência. Então, de certa forma, eu me afastei. Então, Danilo, o que acontece? Eu cheguei em casa quando eu terminei o período básico, o tempo do exército, 1 ano, voltei para minha casa e quando eu cheguei, minha cama estava lá de solteiro, e a cama do meu irmão, e no meio do quarto tinha uma mesinha. Eu acordei de madrugada, Danilo, com o meu irmão tossindo e fazendo com o nariz. Eu acordei, olhei para ele, era mais ou menos 2 da madrugada, eu não sabia de nada. E a boca dele estava puxando assim. Eu falei, por que sua boca tá assim, maninho? Aí ele olhou para mim e falou assim, ei, Marcelo, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, eu sou viciado em cocaína. Nessa hora, Danilo, o meu mundo acabou. Naquele exato momento entrou uma dor no meu coração tão grande. Eu falei, como assim? Ele falou, depois que você foi embora, que a gente brincava junto, jogava bola aqui na frente no parquinho, soltava pipa, aí você se foi servir o exército, eu já tinha começado a usar maconha na escola, aí que ele foi contando pra gente. Aí eu aprendi a usar cocaína, agora eu achei que eu podia parar a qualquer momento, agora eu tô viciado em cocaína, ainda não tinha entrado no crack. E ele falou assim, olha, a mãe não te contou, mas eu já furtei o ar-condicionado aqui de casa. Eu já furtei e foi falando as coisas que ele já tinha furtado e ninguém me contava nada. E naquele momento, Danilo, meu mundo foi desabando, desmoronando, porque eu amo o meu irmão, entende? E aí eu saí de casa só de short, sem camisa, descalço. E eu saí do bairro Canguru andando descalço, até no terminal Morenão chorando. E meu pé ficou cortado com sangue dessa caminhada e voltei chorando. As pessoas me paravam na rua perguntando o que estava acontecendo. Até uma viatura me parou, perguntando o que estava acontecendo e eu não conseguia falar. Parecia que eu já sentia o que estava por vir. E 1 ano depois ele entrou no crack. E já foi internado em mais de 14 clínicas. E a gente não conseguiu recuperar ele. E agora, por último, estava sob efeito de crack. Não sei se você sabe, eu atendi uma ocorrência uma vez. O filho tinha acabado de esfaquear toda a mãe dele. Esfaqueou todinha a mãe. E depois de um tempo, nós fizemos uma prisão dele, levamos para a delegacia. Eu perguntei para ele, por que você fez isso com a sua mãe, cara? É a sua mãe. Ele falou, porque no exato momento que eu tinha acabado de usar o crack, eu olhei no rosto da minha mãe e eu vi um monte de bicho saindo do rosto da minha mãe. E eu tive que atacar aqueles bichos, porque o demônio estava possuindo minha mãe. E eu tive que esfaquear todos aqueles bichos,
para tirar aqueles bichos da minha mãe e matou a mãe dele. Danilo, é um risco tremendo um dependente químico, não só dentro da casa dele, mas na sociedade. Porque eles vislumbram nos seres humanos coisas que não estão acontecendo, imagina, né? que a gente nem imagina. Então, hoje o meu irmão está preso, Danilo, porque ele agrediu a companheira dele, está sendo acusado desse crime, eu não estava lá, né? Estava em Mundo Novo em operação, e está preso, né? Está aqui na Máxima de Campo Grande, e a gente sofre muito, né? Porque já é outro dilema, né? Você ter que ir ali naquele ambiente inóspito, fazer uma visita, onde você sabe que não está recebendo o tratamento de desintoxicação, que se sair hoje dali ou daqui 10 anos, sai do mesmo jeito, com um vício dentro de si. E hoje a minha preocupação é não deixar que jovens e crianças tenham o contato com o primeiro uso. E ele sabe da sua luta? Sabe. De combate à droga? Já levei ele... É a grande realização dele hoje, talvez. Exatamente, já levei ele para trabalhar comigo na ONG Obstinados em Sorriso, uma ONG que eu fundei, chamada Grupo Obstinados em Sorriso. Ele foi me ajudar em ajuda humanitária, entregar sacolão, fazer palestras, mas já teve ocasiões que ele falou, me dá sua algema, me algema porque tá vindo. Eu falava, tá vindo o quê? Ele falou, tá vindo da abstinência e tá muito forte, vai me dominar e eu vou acabar indo para a boca de fumo. Me dá sua algema, me amarra, me socorre. É horrível de ver. Coisas que muita gente que olha e fala assim, é um noiado, é um drogado. Pode até ser um noiado e um drogado, mas tem um irmão que ama ele, tem uma filha que ama, tem um pai que ama, tem uma mãe que ama, tem uma família. E ele não nasceu drogado, não nasceu usuário de droga, por desvigilância, porque a gente acredita que mandando para a escola está seguro. Não está seguro. A gente precisa repensar o nosso sistema, Danilo. A gente precisa fazer com que a escola seja um ambiente que possa dar a segurança que a sociedade, que a rua não dá. E que às vezes o próprio lar dessa criança, desse jovem não está proporcionando. Porque você pode ver, a maioria dos jovens, o meu irmão é alguém fora da curva, porque teve uma família, não teve exemplo, mas eu posso dizer como policial, estatisticamente, como você disse, nós policiais podemos dizer isso, das ocorrências que eu atendo. A maioria, 99% dos jovens que entram nas drogas é por desestrutura familiar, porque eles ficam na rua, não tem vigilância, né? Aí você fala, vou chamar o conselho tutelar, né? Aí vai arrebentar mais ainda a família. Exatamente. Não, que é super importante o conselho tutelar, mas ele vem para identificar o problema. Mas e ele aí o problema já está identificado. Não traz a solução. A solução é a política tomar vergonha na cara e dar um jeito, né, de resolver a situação. Exatamente. É fortalecer as comunidades, principalmente a área de lazer, centro comunitário, né, para poder essa criançada toda ter uma ocupação, que eu acho que a criança ocupada, bem ocupada, a mãe fica tranquila. Né? Fica tranquila, pode trabalhar, né, Danilo? Então, assim, hoje a minha ideia, Danilo, né, para resolver esse problema, tá em focar na educação, né? É você fazer a universalização da escola técnica de tempo integral, onde você vai ter aliado também ali dentro do ambiente escolar, no período vespertino, né, o esporte. Você pode muito bem cuidar de promover o esporte, por exemplo, o judô, que é um esporte olímpico, né, e preparar os nossos jovens, nossas crianças, para um esporte olímpico, por que não? Ou em baixo custo, né? Em baixo custo. Um espaço ali, o tatame e alguém para instruir, né? Custo, é alguém para instruir, porque você pode formar atletas que vão competir nas Olimpíadas e o esporte resgata. O esporte resgata. Ou a música, né? Ou alguma outra coisa, Exatamente. Mas principalmente deixar muito claro que aquilo ali está chegando na comunidade, seja na escola ou em algum outro espaço, com o objetivo de vencer essa guerra. Porque acho que como policial você pode até falar melhor que eu. Se tem baixa, se tem muitas baixas, é uma guerra. É uma guerra. E aí você só vence uma guerra com uma operação inteligente. Olha, Operação inteligente. obrigado.
Parabéns, obrigado, Danilo. parabéns pela coragem. Eu acho que esse pacote antidrogas tem que ser uma coisa muito compartilhada, muito debatida na nossa sociedade. E eu acho que é uma pauta que não pode ser ignorada. Sim. Né? Seja pelos concorrentes, seja pelos políticos, seja pelas pessoas, porque está na hora da gente começar a ver um pouquinho mais a realidade, Exato. o mundo real. Ficou muito discussão de polarização, quem que era bonito, quem que era feio, se era o político A ou B, e nisso daí a gente acabou fechando os olhos, os problemas estão na nossa cara. Exatamente. Obrigado pelo espaço, agradeço a todos os que estão assistindo. Peço que compartilhe, né, esse conteúdo que é de extrema importância para a sociedade. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.